testosterona, os neurotransmissores, serotonina, endorfina, dopamina, adrenalina. Nossa. Isso tudo é causador de depressão. Isso tudo é causador de irritabilidade, da falta de controle emocional, das explosões, da ansiedade, das angústias. Importantíssimo, cara. A gente sabe do perfil do nosso público e a gente sabe que, sim, hoje em dia está muito melhor. Antigamente, o público era muito mais endividado e a gente sabe que isso lá na ponta interfere muito. Responsabilidade, né? Legal. Porque hoje as pessoas têm um modelo de gestão enraizado, né? Sim. Que é muito diferente da realidade, né? Então, Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento da segurança pública. Antes de dar start aqui no nosso próximo episódio, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se aqui em nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios do nosso podcast Copeng. O assunto de hoje é Janeiro Branco. E os convidados são a Ellen, que é analista de RH aqui da Copeng, e o Matheus Boesef, psicanalista. Este episódio em especial é o último da temporada de 2023, nossa primeira temporada. Aguarde a nossa próxima temporada que está vindo com muitas novidades. Não perca! Estamos em 25 anos. Trabalhando para tornar a Sicoob Copeng a melhor e maior opção de instituição financeira para você, cooperado. Muito feliz por fazer parte dessa história dos 25 anos do Sicoob Copeng. Parabéns à Copeng, aos cooperados, a todos os envolvidos que fizeram parte dessa história. E uma frase que simboliza a nossa cooperativa é que nunca percamos a essência do que nos fez chegar até aqui, para que continuamos seguindo firme nos nossos objetivos e na nossa estratégia. Parabéns, Copeng! E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. E antes de dar o start aqui, siga-nos em nossas redes sociais. Estamos presentes também no Spotify, tem Instagram, tem LinkedIn. Então, tá de todo lado. Vamos deixar lá na descrição do nosso podcast, do nosso episódio, para você acompanhar todas as nossas redes e canais, hein? E ao meu lado, Rodrigueira, meu amigo aqui, aí, o gerente de marketing. Eu tô gostando de você aqui do meu lado. Tô participando muito agora, né? Te convido a ficar... Oh, maravilha. A cadeira é sua agora. Tá do Everton, né? Saudade do Everton. Everton, beijo para você, Capitão Rosa. Petrônio, os nossos conselheiros, né, Rodrigo? Com certeza. E hoje tem um assunto gostoso também, muito importante, né? A gente está aí mês de janeiro, Janeiro Branco. Então, vou deixar para você apresentar os convidados aí, porque o assunto é importantíssimo, né? Excelente, Rodrigão. Estamos aqui diferente também, né, Rodrigo? Com a nossa parceira Ellen, que é a nossa analista de RH. Para falar de Janeiro Branco, vamos trazer uma analista de RH, né? Seja bem-vinda, viu? prazer estar aqui com vocês. Então... Eu tava, Rodrigo, olhando, sabe o quê? Você me mandou o currículo, cara. Eu fiquei... Pesado. Você custou pra baixar, não custou? Não, eu fiquei lendo uma semana. Deixa eu entender isso aqui. Matheus, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, mas tô longe disso. Não coloque essa expectativa do início assim, não. Eu tava lendo aqui um pouquinho do seu currículo. Você tem, assim, uma experiência enorme, assim, dentro da instituição. É um psicanalista. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Eu tô curiosa pra te conhecer. Então, Gabi, obrigado, pessoal, né, pelo convite. Tá aqui, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Né, o Rodrigo, a Ellen também, começando o trabalho lá agora, né, Rodrigão? Com certeza. Ellen, mês que vem a gente está iniciando lá com o pessoal da Copeng. Então, Gabi, eu sou psicanalista, tenho uma pós-graduação em neuropsicologia, caí nesse segmento, né, digamos aí, policial, um pouco de paraquedas, não vou te mentir, não venho disso. A minha carreira, ela se inicia e se monta no ramo comercial, né? De bebida, sim. Coca-Cola, Heineken, foi onde eu tive a maior parte da minha carreira ali. E por conhecer algumas pessoas, me chamaram uma vez para dar uma palestra no BOP e dentro disso as coisas começaram a caminhar. Direto no BOP já, né? Já entrou para a instituição direto no BOP. E eu já cheguei lá pensando, né? Foi, pô, o que eu tenho para somar para esses caras, né? Porque realmente né? A gente fala aí, né, da última rating,
São pessoas extremamente competentes ali dentro. E essa palestra virou outra, viraram algumas instruções. É bom dizer, né? Eu sempre começo qualquer tipo de aula, qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de bate-papo. Eu gosto muito de deixar claro que eu não sou policial, não tenho qualquer envolvimento legal com a Constituição. Eu sou um prestador de serviço e quase sempre, isso é bem legal deixar aqui, quase sempre de maneira voluntária. Bacana, legal isso. Quase sempre de maneira voluntária, não só no BOP, mas em outras unidades, e também da Polícia Civil agora, né? Na DOESP, que é o Departamento Estadual de Operações Especiais da Polícia Civil. Graças ao BOP, eu já fui para outros BOPs pelo Brasil afora aí dar instrução, graças a eles, né? De pessoas que a gente chama lá, né? De estrangeiros que vêm fazer o curso. E é isso, tem uma empresa de treinamento, de consultoria, a gente trabalha em desenvolvendo liderança, aí, né, trazendo um pouquinho do alto desempenho, mas muito voltado para a parte técnica, eu não gosto. A Ellen já está mais acostumada, né, mas eu não gosto muito dessa parte fantasiosa, sabe, do negócio, essa parte maquiada. Eu gosto muito de trazer a questão da neurociência, da neuropsicologia, como que as coisas realmente funcionam e não como a gente acha que deveria funcionar, né? Eu não gosto muito disso. E dou aula na PUC. Tem 10 anos que eu dou aula, já dei aula na UNA, já dei aula no Pitágoras e agora tem, acho que 5 anos que eu estou na PUC só para pós-graduação. Eu estou falando que o currículo é extenso. Não. É bom, né? A gente pegar vários meios assim. Uma das coisas que eu acho mais legal, sabe o que é? Eu pego, né, algumas unidades de operações especiais, pego empresas, alunos, e o mais legal é que a abordagem ela não muda. É a questão da intensidade, a questão do segmento, é como que a gente vai trazer aquilo ali. Bacana. Porque a metodologia, a ferramenta, ela acaba, né, sendo uma só. Uma só. É interessante você falando sobre isso. A gente está no Janeiro Branco. Eu acho que essa conscientização da saúde mental ela tem que ser assim, todos os dias, né? E a gente está inserido dentro da instituição. E também lá na própria Copeng, né? Vocês estão iniciando lá um trabalho mais efetivo. Eu acompanho, inclusive, eu vejo que o trabalho voltado para a saúde mental lá é bem legal. E eu fico muito feliz de ver que a Copeng está caminhando por esse viés, sabe? E agora com esse braço aqui, né? E às vezes, pouco se falava. Hoje já fala-se muito, né? Muito. Você abre o Instagram, você vê todo mundo falando sobre essa questão da saúde mental. E a gente consegue perceber que dentro da instituição a gente precisa falar mais, né? Assim, eu percebo assim que a polícia, o policial em si, ele está naquele limite, né, Rodrigo? A gente acompanha os policiais e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho muito legal, sabe? Esse trabalho que você desenvolve ali. Porque, assim, eu formei em psicologia, deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos. E estou fazendo a pós em neurociência e comportamento, né? E hoje eu não atuo diretamente com a psicologia. E eu... Assim, de 10 pessoas que eu converso, Ellen, umas 9, eu acho que vou fazer psicologia. Como é que funciona? Eu tô precisando. E às vezes, assim, por motivos extremamente, assim, diferentes. Eu vou fazer psicologia porque na minha família todo mundo é psicólogo, ou porque eu queria entender melhor a minha família, eu queria entender melhor o meu eu acho não que é a profissão do futuro, quero ganhar dinheiro, enfim. Vários motivos, sim, mas que eu percebo que as pessoas, elas têm um olhar muito diferente de psicologia. Eu falo que quando eu comecei em 2012, né, eu passei por uma situação pessoal, eu não consegui continuar o curso. E na época ainda... mas psicologia é pra doido. Não tinha? Existia muito isso. Você que tá lendo o RH, né? Você sabe. Muito grande. E hoje a gente percebe isso, né? Principalmente a pandemia, ela fomentou ainda mais. Então, eu vejo que o psicólogo hoje ele tem um outro olhar acerca do público, né? Das pessoas, né? Eu acho isso muito legal. E essa atenção que as pessoas elas têm hoje em relação à saúde mental. Eu inclusive, queria te passar a palavra, Ellen, porque eu queria entender um pouquinho como funciona esse trabalho lá dentro da Copeng, né? Eu imagino assim, eu olho para alguém que está dentro do RH, eu tenho um olhar bem diferente, sabe? Porque é alguém que está ali para amparar o profissional, amparar ali o trabalhador, né? Como que funciona hoje? Quais são os seus projetos? Qual que é a sua percepção, assim, desse trabalho, né? No RH? Conta para a gente um pouquinho.
Bom, a Copeng ela é bastante focada, né, nessa parte da saúde mental, emocional dos funcionários. Então, nós desenvolvemos com frequência ações aí voltadas para essa área, né? Então, no ano de 2022, nós lançamos o programa de saúde emocional, onde a cooperativa ela oferece consultas psicológicas para os empregados, sem custo adicional a partir do nosso plano de saúde. E assim, nós tivemos várias adesões, o pessoal gostou bastante, aderiu bastante e tem dado sequência, tanto que nós, em 2023, continuamos com o projeto e em 2024 a intenção é ainda mais fortalecer, né? Para o pessoal continuar, de fato, utilizando e se cuidando, né? Legal. Nós temos alguns projetos já agora para o Janeiro Branco também, nós estamos desenvolvendo em conjunto legal. com o marketing, né? E a Copeng ela é bastante focada nessa parte, no desenvolvimento dos líderes, né? Para ter ali Fugiu a palavra. Para conseguir, né, se conectar com a equipe, para os líderes se conectarem com as equipes, nós vamos iniciar um trabalho com o Matheus, né, no próximo mês, que é bem focado no desenvolvimento das lideranças, né, justamente para que eles saibam lidar com as equipes da melhor forma possível, né, se conectar com as equipes e, com isso, criar um ambiente positivo, trazendo aí uma segurança psicológica para os funcionários. Eu tenho uma pergunta aqui, vou começar pelo Matheus e ela se replica para a Ellen também. Quando a gente fala principalmente de segurança pública, né, o militar ele tem aquela casca ali, né, turrão, né, um homem forte que não pode chorar, não pode ter problemas emocionais, enfim. Como que você consegue perceber isso no servidor? Ou como que o servidor consegue transmitir isso para você? Se ele transmite ou você tem que perceber? E como que isso funciona na Copeng também? Como que o RH tem feito para poder perceber? Cara, a atividade policial, ela tem uma característica que a nossa não tem. Isso é muito importante ser dito, tá? Principalmente para eles, né? Para os cooperados. Que existe esse posicionamento, né? De eu sou mais durão, eu sou mais isso e tal. Cara, tem que existir. Com certeza. Primeira coisa, tem que existir esses profissionais, eles não podem perder isso, porque é a atividade deles. Só que existe uma coisa que é muito, muito interessante a gente falar. Cara, cada ocorrência que esses caras enfrentam, seja aí eu não estou falando mais de unidade de operações especiais, estou falando de instituição como um todo, tá? Cada ocorrência que eles enfrentam, quando ela é um pouquinho mais extrema, quando ela é um pouquinho mais intensa, esse tipo de ocorrência ela está gerando um microtrauma neste cara, ele querendo ou não. Claro. Ele não tem a decisão se aquilo vai gerar ou se não vai gerar. Está gerando. E a percepção disso, ela acaba ajudando esses profissionais quando ele tem essa mentalidade, quando ele consegue ter essa convicção de cada ocorrência que ele vai enfrentar, isso está gerando um microtrauma nele, e o problema é quando esse microtrauma isso vai virando um monstro, né? E quando a gente fala sobre pós-trauma, Gabi, né, quero até te ouvir aí também, quando a gente fala de pós-trauma, é muito interessante que algumas pessoas chegam até a gente como se o pós-trauma fosse tirar com uma pinça aquilo que aconteceu. Exato. Tirou ali e acabou. Tirou, acabou. Até saindo da situação instituição aqui, quantas pessoas já não procuram? Matheus, eu gosto muito daquela pessoa, eu queria esquecer aquela pessoa. Cara, não justamente. Matheus, eu passei por uma ocorrência e eu queria... Esqueça seu amor em 10 dias, né? Não existe. Quando a gente fala no pós-trauma que é bem feito, que a gente dá uma sequência naquilo ali, na verdade, eu não vou tirar nada, eu não tenho pista, é impossível, porque um momento, né, trazendo até um pouquinho de uma parte técnica aí, que a Gabi é entendedora, cara, uma vez... metaforicamente falando, adicionado ali pela amígdala, adicionado pelo hipotálamo, meu irmão, acabou. 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 E não depende de você querer armazenar isso ou não. Então, quando a gente está falando sobre pós-trauma, o que a gente está falando? Te dá uma inteligência, né? Esse termo, infelizmente, ficou marginalizado, né? Mas te dá uma inteligência emocional para que você consiga seguir com aquilo. Sim. Que aquilo, ele faz parte da sua história. Tem até um filósofo inglês, me falha a memória agora do nome, que ele fala assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias.
Bacana. Então, não existe você sem as suas circunstâncias. Não existe um policial aposentado que deixou de ser policial a partir... Não, é a circunstância dele, ele vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Sim. Agora, como que ele vai lidar com aquela situação a partir do momento já vivenciado é que causa, né, o que a gente chama da saúde mental dessa pessoa. Que é um momento que vai adiciona. Uma ocorrência aqui, outra ali. A gente sabe, né, principalmente... o CPE, né, vamos dizer assim, não só o GPE, o GEPAR, né, o segundo BPE, que pega... São situações complexas, cara. Exato. Sabe? E que aquilo ali não está sobre a escolha dele de ser adicionado ou não, sabe? Então, o que eu mais me preocupo, assim, neste meio, é o que essas pessoas estão fazendo com o que elas vivenciam. Entendi. É interessante você falar sobre isso, porque essa semana eu tô vivendo uma coisa... Eu até estava falando sobre isso com minha mãe ontem. Deve ter mais ou menos Gabi. umas 2 semanas, porque não é sobre nós, né? Mas é assim, uma troca de experiências. Porque nós, exatamente. enquanto profissionais de psicologia, nós somos seres humanos, então a gente também enfrenta, né? Natural. E falando de trauma, eu tenho 2 exemplos, um de trauma e outro sobre esquecer. Deve ter mais ou menos umas 2 semanas que eu estava trabalhando, que eu trabalho com marketing, né? Então eu faço gravações de conteúdos, eu estava trabalhando dentro do estacionamento de uma igreja. Dentro do estacionamento de uma igreja. Primeiro, é uma igreja. Segundo, é um estacionamento. Então, privado, né? Privativo ali. E aí, estava gravando, estava sem bolsa, estava do lado de um veículo. E começou a aproximar um morador de rua, né? Que agora é pessoa em situação de rua, né? Toma cuidado e aí, com as nomenclaturas agora. Exatamente. E aí, ele estava aproximando, e meu colega falou assim... Ô, Gabi, deixa eu baixar o celular aqui. Aí eu olhei, até então eu não entendi, eu achei que ele estava pedindo uns trocados. Sim. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, pô, a gente tá trabalhando aqui, não tem nada não e tal. E aí, de repente, ele começou a tirar da manga uma faca. E eu nunca, assim, eu já fui assaltada na rua, eu tinha 18 anos, era 11 horas da manhã, e eu reagi, enfim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas desse período eu fiquei um tempasso, assim, sem passar por nenhuma ocorrência do tipo. E aí, quando ele começou a tirar a faca, eu abaixei no carro, vi o extintor, que o carro não era nosso. A gente usou o carro de um colega para gravar o conteúdo. Peguei no extintor, ele estava extremamente agarrado. Eu falei assim, não tem como puxar. Eu olhei e falei assim, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu falei assim, Deus, guarda a gente, por quê? E ele começou a falar, e eu não entendia nada com a faca aqui, e de repente ele foi embora. Eu tive que me manter, assim, no meu lugar, porque eu estava trabalhando, eu tinha que gravar, eu trabalho com a minha imagem, meu colega também ficou meio assim, eu não demonstrei que eu estava tão assustada, mas aquilo mexeu demais comigo. Eu imagino. Mexeu muito comigo, um sentimento de impotência, assim. São os disparos dos neurotransmissores que também não tá na sua... Né? E a gente não consegue controlar, né? Com o dedinho ali. E aí eu falei, putz, cara... E eu fiquei pensando, meu Deus, pra ir embora. E eu sou uma pessoa... Eu sou muito alta, né? Então, quem olha uma vez vai me encontrar depois, assim, fácil. Eu tenho um amigo assim. E aí eu passei por essa situação. Passei por essa situação. E aí eu saio na rua, ok. Aí, ontem eu fui esperar minha mãe no ponto de ônibus e eu falei, putz... Aí chegou um cara. E eu comecei a tremer toda. Eu comecei a ficar... E aí eu falei assim, cara, eu tenho que comprar como é que é aquele de choque? Eu esqueci o nome. Taser, né? Tem que comprar um taser pra mim, cara. E eu fiquei bamba, gelada. E eu comecei a gelar a mão e aquilo... E eu encontrei com a minha mãe, ela percebeu que eu não tava legal, não tava normal. Eu falei assim, mãe, eu tô passando por um trauma aqui agora. Eu tô vivendo isso. Eu tô traumatizada com a situação que aconteceu. Então, eu tô com medo, assim, de uma forma... Chegou alguém esquisito, eu já começo a ficar... remete a situação. Sabe? Então, o trauma, ele é assim. A questão das inferências, né? Uma vez, o que é inferência, né? A gente tirar a conclusão de uma situação por experiência própria. Exato. E não que aquela situação signifique aquilo que você tá dando significado para ela. Resumindo, né? Cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Boa, é isso. E aí, o que a gente faz com isso, né? Assim, algumas pessoas, elas ainda não aprenderam a lidar, né? Então, elas sofrem. E o profissional de psicologia, ele vem exatamente para essa finalidade também, né? Para não dar solução, mas ajudar a encontrar uma forma de lidar com esse trauma. E dentro da instituição não é diferente. Não, de maneira nenhuma. Vivem situações idênticas, né? Eu e a Ela, a gente conversa muito, né? Em relação a isso.
o comportamento das pessoas, às vezes, que chegam na empresa, sabe? Então, às vezes teve um chefe ruim lá 20 anos atrás e às vezes a empresa precisa fazer uma cobrança, quer fazer uma pressão, quer fazer alguma coisa, a pessoa já entende aquilo como se a empresa estivesse contra ela. Exato. E, cara, uma vez eu ouvi o Bernardinho falar uma coisa que é exatamente isso para mim. Que a partir do momento que uma empresa parar de te cobrar, meu irmão, você pode ter certeza que você está na fila de demissão, você não tenha dúvida disso. Justamente. E se a empresa está te cobrando é porque ela ainda acredita em você. Exato. Ela ainda quer mudar teu comportamento, ela ainda está preocupada com o teu desempenho, com a tua performance. Cara, acabou, parou aquilo ali, pode ter certeza que uma hora ou outra, né, vai chegar. E o problema disso tudo é o seguinte, quando a gente fala sobre pressão, né? Todo mundo corporativo, no mundo da instituição, eu falo muito sobre isso, Gabi, muito, eu bato muito na tecla disso, porque a minha maneira da lida com a saúde mental, eu trago um pouco para a autorresponsabilidade, sabe? Claro. Eu não acho que a instituição tem que fazer 100% pro cara, eu não acho que a empresa tem que fazer. Aí. A pessoa tem que ter responsabilidade sobre ela. E quando a gente fala sobre pressão, é aquilo, a pessoa quer ser promovida, ela quer assumir uma vaga de gerência, ela quer assumir uma vaga de coordenação, ela quer assumir uma vaga de food oficial, né? Fez o CFO ali, óbvio, ok, tá tudo certo. Só que, cara, qual que foi teu preparo para assumir aquilo ali? Porque conseguir chegar na vaga, cara, talvez nem seja o ponto mais difícil da situação. Talvez não, nem é o ponto mais difícil da situação. Quando eles formam lá no COESP, é uma frase, né? Eles falam, né? Eles acham que eu ensino alguma coisa para eles, eu aprendo muito mais lá no BOP do que eles aprendem comigo. Mas muito mais, não é pouco não. O problema não é ter a boina, né? O problema é mantê-la. E isso funciona no cargo de gestão. Claro, sem A partir do dúvidas. momento que a pessoa chega lá, ela começa a lidar com um tipo de pressão que ela não tinha antes, o que para mim é natural do cargo. A partir do momento que você tem um cargo de responsabilidade, você vai ter mais responsabilidades. Só que essa pessoa ela não se prepara para isso. Aí que pega essa parte da saúde mental com um vitimismo. Exatamente. Sabe? Por que ai, nossa, mas não era assim, mas não era assado. Eu fiz uma associação uma vez, aluno gosta de tudo, né? Eu fiz uma associação uma vez com o que aconteceu com aquele submarino, lembra? Ah, lembro, pô. Eles me falaram, Matheus, a pressão, como é que funciona a pressão muito corporativa? E na hora, né, falaram, galera, deixa eu desenhar o que eu penso sobre pressão para vocês. Cara, funciona mais ou menos daquele jeito. Essa gente é uma associação meio idiota aqui, mas funciona mais ou menos daquele jeito. Cara, quando o submarino começa a descer, ele tá preparado para descer até certo ponto. Sim. Tanto é que ele desceu até certo ponto, tudo ok. Ele passou do ponto do qual, né, os materiais não estavam preparados para aquilo ali. O que aconteceu? Implodiu. Não foi isso? Sim. E assim acontece com a gente. Exatamente. A gente assume determinados tipos de responsabilidade, assume determinados tipos de trabalho que a gente desce ali até certo ponto. Mas a gente acabar de descer, cara, depende muito da preparação que você está tendo para aquilo ali. Porque hoje as pessoas elas não leem, elas não fazem um curso que se não for pago pela empresa, elas não... Aí fica muito fácil, né? Desculpa, Gabi, de interromper. Mas fica muito fácil a pessoa colocar a responsabilidade 100% na empresa. A Ellen tem enfrentado muitos desses questionamentos lá na Copeng, né, Ellen? Concordo plenamente com o Matheus. E principalmente porque eu presto... Porque como eu sou psicóloga, e às vezes as pessoas usufruem um pouco disso, eu acho muito legal, e eu trabalho recrutando candidatos. Ah, legal. Caramba, cara, tá muito difícil. Muito difícil. Tá muito difícil. Isso que você falou é interessantíssimo, porque as pessoas elas querem muito, mas não querem dar um pontapé, não querem passar, passar pela trajetória para alcançar o que elas tanto almejam, né? Exato. E isso eu percebo que hoje está muito difícil de contratar pessoas. Demais. Porque as pessoas... Líder, então... Primeiro que nem na entrevista eles vão, né? Exatamente. Marca uma entrevista, marca um processo seletivo de, sei lá, 10 pessoas. Aparecem 5, 4. É isso. E aí, quando você, né, tem um momento ali da entrevista para, né, conversar com o candidato, não segue, né? Porque não segue porque o profissional... Às vezes a gente eu até estava conversando sobre isso com meu irmão, que às vezes a pessoa não pode até não ter capacitação suficiente, mas a empresa está aí. Não, beleza, vamos moldar, vamos dar oportunidade. A famosa contratação por potencial, né? E não por competência. É isso aí. E hoje esse cenário mudou, né? E a gente consegue perceber isso, pelo menos assim, onde eu estou inserida. E aí a gente contrata por potencial, mas aí quando você vê 500 atestados no mês, chega atrasado, não quer se dedicar. Tem um influenciador que ficou famoso com isso aí agora, né? O supervisor, foi mesmo.
Então, eu acho assim, eu estava até conversando com um amigo, é uma coisa bem nada a ver com o mundo corporativo no mercado, mas dá para trazer uma analogia. Sim. Um amigo falou para mim assim, Gabi, não, eu tô precisando arrumar uma namorada, quero uma mulher assim, assado e tal, mulher de alto valor. E eu só escutando. Aí eu virei para ele e falei assim, aqui, beleza, você quer encontrar uma mulher de alto valor? Legal. O que você tem para oferecer? Exatamente. Exato. Como você vai conquistar uma mulher de alto valor com as mesmas atitudes que você tem? Exatamente. Você não procura melhorar, você tá... entregar, né? Exatamente. Uma mulher de alto valor não quer uma pessoa como você. Fazendo um link, Gabi, com isso que você está dizendo, a gente vai para a questão da cultura organizacional, né? Porque hoje isso parece que explodiu de vez, né? A tal da cultura. E a empresa sempre fala muito da questão do orgulho de pertencimento, né? E eu sempre volto. Isso eu falo, cara, beleza, vamos falar sobre orgulho de pertencimento com a equipe, vamos trazer isso para operação e tal. Mas por quê essa pessoa deveria ter orgulho de trabalhar aqui? Qual é o motivo? Trazendo para o teu lado. Cara, por que, que a esposa, estou vendo que o Rodrigão ele é casado, por que a esposa do Rodrigo tem que ter orgulho de ser esposa dele? Por que a Luísa, né, que é a minha vida, por que a Luísa tem que ter orgulho de ser a minha filha? Sim. Por que a equipe da Ellen que tem que ter orgulho de ser da equipe da Ellen? Às vezes a gente como gestor também, né, vamos assumir a responsabilidade, a gente como gestor também, a gente comete esses erros, sabe? Mas vocês têm que ter orgulho de trabalhar aqui. Cara, ok, até concordo, mas qual é o motivo disso? Né? E as empresas, quando conversam isso comigo, eles ficam muito impressionados com a questão das operações especiais. Sim. Só que eu falo para eles, cara, são 35 anos de unidade, praticamente 100% de efetividade, lá não existe isso, não existe aquilo, as coisas lá dentro acontecem. Uma conversa para resolver um determinado problema que existe na unidade, ela acontece, ela não fica sangria de 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da empresa. Então as pessoas realmente querem fazer parte disso. Agora, qual que é troca, que é a troca, né, Rodrigo? E a gente fala assim, as redes sociais, elas têm abalado, eu acho, o psicológico de muita gente. Virou um mundo ideal, né? Pro ambiente corporativo, o LinkedIn faz a sua empresa ser a pior, porque as outras lá estão as melhores. É incrível, né? Lá na empresa X, né, tem uma piscina de bolinha no horário de almoço. Escorregador. Tem um escorregador. Tem unicórnio e borboleta voando lá. Então, é impressionante. É até um desafio, assim, que as empresas têm. Como você vai gerar esse valor na percepção do empregado, né? Rodrigão, deixa eu te ajudar nisso. Vai. A gente vai falar isso no treinamento, né? Mas deixa eu te ajudar nisso. Quando as pessoas perguntam isso, Rodrigo, e falam muito sobre questão de cultura organizacional, a cultura hoje funciona muito como? Adesivo, uma parede, palavras lindas, são maravilhosas, né? Somos uma família. Somos uma família e disciplina e não sei o que e tal. Só que, cara, a cultura, hoje isso não funciona mais, cara. Por que não funciona mais? A gente vive a primeira vez que a gente está vivendo, a primeira vez, tipo, de 20 anos para cá que a gente está vivendo, nós temos 4, 5 gerações trabalhando dentro da mesma empresa. Nós temos 4, 5 trabalhando dentro da mesma equipe, dentro de uma mesma guarnição ali. Cara, isso é um problema. Então, se a empresa não tem uma cultura muito forte... Sim. O que é cultura? O que são os valores da empresa? Né? Em resumo de ópera aqui, os valores da empresa cara, eu tomo decisão baseada em quê? Eu tomo decisão baseada nisso aqui. E como que eu coloco isso para funcionar? Cara, eu sempre resumo assim, a cultura, o que é cultura? Ações coordenadas e de maneira repetitiva. A cultura não precisa ser dita, cara. Na instituição, por exemplo, óbvio que é dito, tem lá, né, o manual, etc, mas... todo mundo sabe o que acontece, a questão de indisciplina, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. Numa empresa, por exemplo, lá na Coca funcionava assim. Cara, você não bateu meta 3, 4 meses, você está fora. Você é demitido e ponto final. Você acha que a Coca-Cola já falou isso pra gente alguma vez? Nunca. Isso é até assédio, inclusive. Sim. Classifica como assédio. Só que são ações coordenadas repetitivas. Fez isso 1, 2, 3, 20, 50, 200, 300... Opa, é assim que funciona. Então, às vezes, a gente quer implementar a cultura, a gente quer dar o orgulho de pertencimento para as pessoas, mas a gente não dá nada em troca. A gente não faz uma empresa ter ações coordenadas. Cada hora a gente toma decisão baseada em uma coisa. E o funcionário, como o servidor, trabalhar baseado em previsibilidade, isso é muito ruim. Com certeza. Isso é muito ruim, né? A vida financeira do servidor, aí a gente já está trazendo para a segurança pública. Vamos lá. Qual que é o peso disso, você acha, assim, ali no dia a dia ali? Cara, é grande, né?
É grande demais, porque... Bom, a gente... Servidor endividado na rua, né? A cabeça fica a mil. Cara, não tem jeito, você não consegue separar, sabe, Rodrigo? Não tem como você... eu brinco em sala de aula, né? Que eu não tenho um interruptorzinho aqui na minha nuca de Mateus profissional e Mateus pessoal. A gente é uma pessoa só. Só, é isso aí. Eu faço até uma analogia, brinco com eles lá, inclusive, né? Eu falo, cara, vocês podem perceber que a reclamação que a tua mãe te fez a vida inteira, a reclamação que teus pais te fizeram, teu irmão, é a mesma reclamação que seus colegas de trabalho fazem na sua devida proporção, porque ninguém é doido de fazer na instituição que faz em casa, né? Claro. Mas se a gente parar para pensar, são quase as mesmas reclamações. Acho que parte mais da gente, sabe, enquanto sociedade, porque acho que se a gente valorizasse, eu acho que o governo acompanhava. Claro. Sabe? Mas é porque a gente deixa. Mas aí a questão de viver endividado, né? Alguns sim, outros já criaram essa consciência, né? Nas unidades que eu tenho oportunidade de prestar instrução. É nítido ver que alguns já criaram essa... Como é que eu posso dizer? Essa consciência mesmo da situação, mas alguns ainda não. Né? A Copeng, a Copeng tem visitado os batalhões, as unidades, e a gente sempre leva palestras de orientação financeira pensando nisso mesmo. É importantíssimo, cara. A gente sabe do perfil do nosso público e a gente sabe que, sim, hoje em dia está muito melhor. Antigamente, o público era muito mais endividado e a gente sabe que isso lá na ponta interfere muito. Então, é mais um diferencial da Copeng. A Copeng não fica oferecendo crédito ali o tempo todo, enfiando um consignado nos seus cooperados. Tem um cuidado, né? Assim. É o cuidado. A Copeng, ela é uma instituição financeira que não visa o lucro. O lucro é consequência. Sim. Nós visamos pessoas, né? Então, é mais um diferencial para o nosso público, né? A gente pode se gabar que as melhores forças de segurança pública do Estado são mineiras. E a maior instituição financeira cooperativa da segurança pública é mineira, que é a Copeng também. Isso é muito importante, cara, porque realmente eles precisam muito disso, sabe? Isso é o que você falou, causa um impacto muito grande, né? A gente, quando a gente está endividado... É isso que eu ia falar, nisso, né? porque eu acho só pensa nisso o dia inteiro. Imagina o cara que tá lá numa ocorrência fazendo uma incursão... Pô, ele esquece daquilo momentaneamente? Óbvio. Mas você vai falar que ele tá 100%, a máquina funcionando 100%? Não tá. Tem jeito. É legal falar sobre isso, porque nós somos uma instituição financeira e a gente sabe que quando um homem, a mulher também, né, na sua independência, quando tá mal a vida financeira... Não tem jeito. Aí eu acho que seu humor muda, sua entrega. Né? Autoestima entrega demais, né? Principalmente pro homem, né? O homem, a gente ainda é mais com isso, né? Da questão do... querendo ou não, o dinheiro traz poder pra gente, né? Verdade. É um poder fantasioso, né? Mas ele é nítido, né? É nítido. Eu queria que a Ellen falasse um pouquinho, Gabi, do trabalho que a OGP tem desempenhado lá na Copeng. A gente está vendo que tem feito um trabalho muito bacana, né? Assim, eu já tenho 10 anos de Copeng e desde que a Ellen entrou, a gente tem 10 visto... 10 anos já? Não, eu. A Ellen já está quase. Mas a gente tem visto, assim, que desde que a Ellen assumiu essa pasta, assim, a Copeng tem se preocupado muito com o funcionário. Legal isso. Então eu queria que ela falasse um pouquinho do trabalho dela. A gente troca muita ideia nos bastidores. A Ellen preocupa mesmo. Não é só por causa da função que ela ocupa lá, não. Ela preocupa Mas eu vou falar uma coisa. Quando eu chego na Copeng... é muito diferente. O sentimento... A gente tem uma observação, né? Um feeling, né? Para algumas coisas. A gente tem uma escuta mais apurada. A gente percebe um ambiente diferenciado. Isso é legal. Bacana. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Obrigada. É um foco nosso, né? Cuidar de pessoas, realmente. Eu falo que a maior missão da unidade de gestão de pessoas, né? Que é a minha unidade, é cuidar das pessoas, né? É proporcionar um bom ambiente de trabalho, porque são eles, de fato, que fazem o negócio funcionar, né? Então, assim, nós sempre estamos atentos ao que acontece, né? Até voltando à pergunta do Rodrigo, como que a gente identifica certas coisas. Então, assim, eu mantenho uma relação de muito contato com os gestores das áreas, né? Bacana, então, legal, assim, a gente acompanha bem de perto, né? Tudo o que vem acontecendo ali em relação aos empregados, aos comportamentos, né? Como que tem se comportado, mudou o comportamento, às vezes no reparar ali no dia a dia, às vezes no momento informal, né? A gente repara, eu costumo chamar para conversar, falar, olha, tô percebendo, não tá legal, o que tá acontecendo, o que eu posso te ajudar, né? Então, às vezes, cito a questão do programa de saúde emocional para instruir, né? Às vezes a pessoa tem aquele tabu, né? Sim, com ela mesma. Claro. E, às vezes, ali, ela sentindo aquele apoio, ela não vai se sentir, né? Tão
acanhada em buscar ajuda, né? Então, já aconteceu de eu chegar, de eu conversar, instruir, chamar a pessoa num local reservado, instruir, falar, olha, é assim que você vai fazer, vai marcar a consulta dessa forma. Então, assim, é um foco muito grande pra gente. Nós iniciamos até com as palestras no Setembro Amarelo, né? Que nós levamos uma psicóloga da Unimed lá para dar uma palestra para os funcionários. E, assim, eu me surpreendi bastante. Porque eu imaginei que teria uma certa resistência, né, do pessoal, mas o pessoal interagiu bastante, né, Rodrigo? O pessoal interagiu tanto, assim, foram tantas perguntas no final. É muito legal isso, né? E o pessoal interagindo com o conteúdo, teve pessoas se emocionando lá no final, querendo marcar consultas com a própria psicóloga que foi. Então, assim, foi muito bem recebido e um trabalho que a gente deu sequência. Aí, a partir disso, nós já criamos o programa de saúde emocional e foi dando sequência aí. E a Copeng, ela pensa de um modo geral, né, nessa questão da saúde do trabalhador física, emocional, mental, né? Então, nós temos projetos de incentivo à leitura, né, que é um exercício para a mente, que é muito interessante, né? Vai aliviar os níveis de estresse, de ansiedade. Então, é o que a gente tem desenvolvido, né, Rodrigo? O marketing me ajuda bastante lá. Marketing sempre presente em tudo, né? Cara, tá trazendo o Matheus lá pra gente agora, né? Sim. Como é que vai ser lá? Super empolgada. Já podemos falar sobre isso? Podemos. Vai ter um crachá pro Matheus lá? Não, o Matheus já tá parte da Copeng, né, Já Matheus? tô. Não, é muito bom, cara. A gente... Bicho, eu gosto de trabalhar com pessoas que realmente têm a visão de desenvolvimento que a Ellen tem. Porque essa visão de desenvolvimento, gente, fantasiada, que não é sequenciado. Porque hoje, muito RH... Como que a RH muito trabalha hoje? Faz a agenda de desenvolvimento para ficar livre daquilo ali. Não é assim? Nossa, tem que contratar uma palestra. Contrata aí, vamos fazer um evento. Pronto, fiquei livre. Aquilo, né? E hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma pegada, uma cultura lá na empresa, da gente escolher as empresas que a gente quer trabalhar, que são empresas com essa mentalidade, vocês mesmos, de olhar para o tipo de desenvolvimento que a gente quer fazer e dar sequência naquilo ali. Cara, vai ser muito legal. Estou doido para começar já. Nossa, ansiedade. Dia 3 começa, né? Dia 3. E é legal você falar sobre isso, porque vocês escolhem as empresas que vocês querem trabalhar, porque a gente estava falando sobre cultura agora há pouco. Quando a empresa tem uma cultura já instalada, né, é mais fácil seguir. Sim. E a cultura, quando você precisa implantar uma cultura organizacional, é muito difícil. Levam anos, né? Anos. E a parte principal, aderir à cultura, tem que vir lá de cima para a partir daí a gente seguir. Exatamente. E eu acho legal, sabe, você falar que tem um trabalho com a liderança. Porque quem é que fica ali mais com o time? É o líder. O líder é espelho. Né, ele é... Tudo. Exatamente. Ele tem uma influência ali. Tenta fazer trabalho com operação. Exato. Pode até ser feito. Após a liderança, ela se identificar ali, né, quais são as funções. Que eu falo, o principal papel de um líder, cara, é você multiplicar a cultura e a estratégia da empresa e fazer aquilo acontecer. Gerir pessoas não é fácil, né? Cara, você tem que fazer aquilo acontecer, porque é muito fácil você pegar a estratégia, pegar o que vem top-down, né? Nós somos gestores, acaba vindo top-down pra gente, mas vem top-down pra gente por quê? Porque a gente está num lugar que é assim que funciona. Só que como eu vou passar isso pra equipe, cara, se eu passar top-down pra mim também, eu falo muito isso, cara, não precisa de mim. Não tem um filtro, não tem o funil ali, então não precisa de mim. Você acha que a gente consegue explorar alguma coisa da questão do BOP para trazer dentro de uma organização? Cara, assim, é óbvio, né, que o trabalho é outro, as coisas são outras, enfrentam... Para mim, uma das coisas que mais causa essa união é o que a gente chama, a Gabi sabe muito bem que eu vou falar, que a gente chama de trauma coletivo. Sim. O trauma coletivo é o que... Sabe, é o que pega a gente vê, né? Exatamente. E o que eu vejo muito legal, assim, não só, né? Não sei se eu... De novo, eu não sou entendedor da instituição. Mas o que a gente vê ali é que eles têm a consciência que, por exemplo, cara, a Ellen é a extensão do meu corpo. Então, se eu não estiver bem, se eu não estiver preparado, se eu não tiver estudado, se eu não sei os protocolos, se eu não sei os NGAs, se eu não sei a maneira de atuação, eu não estou colocando só a minha vida em risco. Eu estou colocando a vida dela em risco também. Eu acho sensacional. E é o que eles chamam lá de espírito de corpo, né? Que está dentro dos 11 mandamentos.
O espírito de... Porque eu trabalho... O que é o espírito de corpo lá? É o que a gente chama no mundo corporativo de trabalho em equipe. Trabalho em equipe, Mas para eles lá, o trabalho em equipe não serve, irmão. Vai além, não né? serve, entende? É a questão da extensão. E eles fazem, cara, isso de maneira, assim... É uma irmandade que eu fico... Sabe, é bem legal. É um ambiente, assim, né? Não trabalho lá, mas quando estou lá, é um ambiente de trabalho que não existe dentro de uma organização. E é o cenário que todo líder gostaria de trazer, assim, para o time, né? Que é autogestão, senso, né? Eles sabem senso. o que eles têm que fazer, né? Eu acho legal, não só para o time isolado em si, é um time, igual a gente está vivendo isso aqui na mesa agora. O RH está trabalhando com marketing, então ambos ali, ó, da engrenagem. Né? Exatamente. Tem até aquele filme, tá todo mundo comentando sobre ele, que é o Sociedade da Neve. Sim. A galera, né, do time de rugby caíram lá nos Andes e eles falaram sobre isso. Como que funciona, né? Eles têm ali aquele senso de time, de trabalho em equipe, que foi um dos motivos de conseguirem sobreviver aqui. Né, que seria inimaginável, né? Falando em marketing, o GP, né? O Lucas, que trabalha lá com a gente no marketing, ele gosta muito dessa questão de saúde emocional. Ele está sempre conversando lá com a Ellen, com a Carol. Aí ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Como é possível incorporar práticas de autocuidado e autodefesa na saúde mental no cotidiano? A gente fala muitas vezes de, a pessoa tá com problema. Mas como... Eu acho que você tocou num ponto que eu mais gosto de falar, que é a questão do antes. É a questão da preparação para a pressão. Cara, isso é muito legal. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar isso. Até ajeita, né, Gabi? Rodrigão, nós somos seres, Gabi, fica à vontade. Nós somos seres biopsicossociais. Uma das coisas que a saúde mental hoje, dentro das organizações, a instituição, ela anda um pouco manca, é que a pessoa só olha para isso aqui. Porque escuta falar muito só disso aqui. Eu tenho que estar bem mentalmente, tá. Só que existe uma coisa, que metaforicamente trazendo, vamos ir para o mundo depressão, tá? Para a gente voltar, deixa eu construir para voltar na pergunta dele. Existe a depressão que a gente chama de metaforicamente depressão mental, mas existe o que a gente chama de depressão biológica. O que é depressão biológica? A falta de magnésio causa depressão. A falta de vitamina B1, B6, B12. A falta de vitamina C. Os hormônios desregulados. Testosterona. Os neurotransmissores. Serotonina, endorfina, dopamina, adrenalina. Nossa. Isso tudo é causador de depressão. Isso tudo é causador de irritabilidade, da falta de controle emocional. Das explosões, da ansiedade, das angústias. Então, não adianta você ficar, por exemplo, né? Ou num psicanalista, ou num psicólogo, ficar ali 3, 4, 5 anos. Meu irmão, se você não olha para a tua biologia. Exatamente. Se você não olha para a tua biologia, cara... Por exemplo, eu, né? Não é o meu, vamos dizer, o meu core business, mas eu faço algumas terapias, faço algumas mentorias. Quando a pessoa chega, né? Que hoje as pessoas elas gostam de se autodiagnosticar, né? Todo mundo sabe que está com depressão hoje. Eu acho engraçadíssimo. TDAH, né? Todo mundo com TDAH. O pai e a mãe de todo mundo virou narcisista. Sim. Todo mundo tem TDAH. E todo mundo sabe quando está com depressão ou não. Eu acho isso muito engraçado. E eu peço exames. Cara, você vai ter que ir no médico. E esse médico, ele pode pedir outros exames, mas eu preciso ver estes aqui. E se a pessoa não faz, eu já dispenso, Rodrigo. Você sabe por quê? Porque ele não depende de mim. Porque existem outros, cara. E isso, sabe, são fatores, assim, que são importantíssimos. E tem gente aí, cara, que não vai ao médico, tem 2, 3, 4, 5 anos. Você fala disso aqui para as pessoas não sabem nem o que significa isso. Sabe? A pessoa nem sabe o que significa isso. Então, assim, uma das coisas que a gente consegue não bloquear, mas que a gente consegue cercar. Cara, neurotransmissores, hormônios e vitaminas regulados. Não estou dizendo, estoura tudo, fica maravilhoso. Não precisa. Sim. Mas regulados, eles são extremamente importantes. Se você me perguntar, Matheus, se você tem uma pessoa com depressão biológica e depressão mental, onde você vai primeiro? Eu vou na biológica. É isso aí, eu acho... Eu prefiro ir na biológica. E eu falar, Matheus, como descartar, que eu coloco... né? Vamos descartar essa aqui, porque é uma coisa que você consegue... Exato. Tem até um exemplo, os casos da Gabi. Eu vou criar um quadro aqui. Eu tenho vários exemplos. Eu conto um caso. Porque eu acho legal quando você tem alguma experiência, né, sua para contar, porque fica mais fácil as pessoas entenderem. Na faculdade, minha professora de neuro... Não lembro. A minha professora maravilhosa, psicanalista. Ela contou que ela estava atendendo no caso dela, cliente, uma paciente,
E ela relatando tudo que ela estava passando, essa questão de depressão Sim. e tal. E ela só escutando. Através da escuta, ela começou a falar assim, opa... Ela virou para ela, já umas 3, 4 sessões, ela falou assim, você já foi no neuro? Você já passou pelo clínico, pelo médico? Endocrinologista. E aí, né, assim, trazendo vários sintomas e relatos, né, enfim, que ela estava passando e já estava, assim, pré-diagnosticada por ela mesma. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um encaminhamento, você vai passar e tal. Tumor cerebral. Entende? Ela estava com um tumor cerebral, que é exatamente isso que você está falando, porque Sim. vem da ordem biológica. Ela é... Não é que ela é importante, ela é E a primária. afeta, e aí... Afeta as questões comportamentais. Mas o primeiro né? pensamento é, ai, será que eu tô com algum... Exatamente. Aí você falou muito interessante. Aí, Rodrigão, vamos regular pelo menos os neurotransmissores, né? Dopamina, endorfina, serotonina. Cara, gente, atividade física. Atividade física. Matheus, eu não gosto. Cara, não tem que gostar. Sabe? Tem igual coisa que você tem que fazer. É. Entende? Por quê? Porque esses neurotransmissores, eles são os reguladores de irritabilidade, do controle emocional, dos seus fatores de decisão. Né? Dos seus fatores, né? Quando a gente vai para dopamina, então, a gente está falando que são fatores de motivação. Para que você sai? Por que você não deixa de sair do lugar? Então, isso é muito importante. A questão da alimentação. Matheus, é gostoso comer lasanha, bicho. Eu amo também, mas... Aí, cara, eu quero dizer assim, voltado até para o mundo policial. Isso, para o mundo policial, ele é mais importante do que para nós. Por quê? Porque isso é fator de controle para eles. A questão dos exames são um fator de controle para eles. Né? A gente já falou aqui da parte psicossocial, da biológica. E a parte social também ela é muito importante, né? Às vezes a gente quer mudar nosso comportamento, a gente quer deixar de ser uma pessoa que a gente até não admira mais, aquela pessoa que a gente é, mas a gente continua convivendo com as mesmas pessoas. Sim. A gente continua trazendo para dentro de casa, trazendo para dentro da vida da gente as mesmas pessoas. E eu falo muito né, principalmente na parte terapêutica aí, que, cara, os ciclos eles se encerram, né? E os ciclos eles se encerrando, algumas coisas a gente tem que deixar para trás. E essas coisas muitas vezes são pessoas, né? Exato. Cara, aí tá tudo certo com isso, não tem problema. Você não vai deixar, você não vai passar a odiar a pessoa, você só não vai mais ter um nível de contato, um nível de que talvez não caiba mais, sabe? É o tipo, por exemplo, né? Eu li, a Gabi é cristã também, sei que a Ellen provavelmente o Rodrigão, e eu sou católico. Algumas coisas não cabem na vida da gente mais. Exato. Sabe, existem vícios, né, que, enfim, não vamos trazer aqui, mas existem vícios, e eu não estou falando nada de psicoativo não, tá? Estou falando de outros vícios, hábitos. Sim. Tá? Não estou falando nada de psicoativo. Existem outros hábitos que eles são adoecedores também. Então, algumas coisas, o Rodrigo, feito eu falei, né? Quando eu falo de saúde mental, eu gosto muito de puxar papai de autorresponsabilidade. Algumas coisas é de responsabilidade da pessoa. Da pessoa mesmo. Da pessoa, a empresa, a instituição, cara, ok. Concordo que a empresa tem que ajudar, concordo que a instituição ela tem que colaborar, mas a base é você, irmão. É de dentro para fora também. A base é você. E quase sempre essas coisas estão naquilo que a gente não gosta de fazer. Né? Dentro disso que você está falando, eu vi um profissional, não sei se é psicólogo, ele estava com dados, ele fez uma pesquisa, o quanto você ficar perto de uma pessoa que reclama te faz mal. Nossa, é claro. Aí ele vai explicando, assim, eu vi a entrevista, mas eu não me aprofundei, mas eu absorvi essa informação. O fato de você estar perto de uma pessoa que reclama muito te prejudica. Eu tenho umas duas vertentes nisso aí, tá, Rodrigo? Vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Eu tenho duas vertentes para isso. Existem dois caminhos. Primeiro, se afastar. Pronto, ok. E hoje eu vejo que tem sido a opção das pessoas. Matheus, é a sua opção? Depende. Depende porque se eu simplesmente virar as costas, se eu simplesmente afasto, eu estou indo contra tudo que eu estudei na minha vida. É isso. Interessante. Vou contar tudo que eu estudei na minha vida. Eu tenho que tentar puxar essa pessoa comigo. Cara, às vezes ela está passando um momento... Por exemplo, eu tenho um amigo vivenciando um momento pesadíssimo agora. Precisa de você. Todo áudio é reclamando, toda ligação é reclamando, tudo é reclamando. Porque às vezes a pessoa está reclamando por uma fase que ela está passando, não porque ela é uma pessoa reclamando. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. Assim, e isso acontece muito no meio policial, muito. tá? Tem. Do cara reclamar, do cara Do comandante, do cara reclamar. Aí a pessoa vira as costas para ele e, infelizmente, a gente está vendo qual tem sido o final disso. Né? E entra a questão, né? Que a gente, é chato falar, mas entra a questão de autoextermínio. Nossa, mas os sinais foram dados. Cara, quase sempre é dado. Sim.
só que quase sempre também é negligenciado. Também. Então, eu sei, Rodrigão, tem esses dois caminhos, tá? Eu falo assim, um outro exemplo. Eu chego pro Matheus hoje, não, Matheus, meu trabalho tá ruim. Aí amanhã, não, meu trabalho tá impossível. Aí tô 1 ano falando isso. Vai chegar uma hora que, ô Rodrigo, você já pensou em sair do seu emprego? Não, Só que olha só, pra você ver, dependendo do nível de pensamento que esse cara não consegue agir. Não consegue, né? Entende? Ele não consegue agir, cara. Então, assim, eu vou com as duas vertentes. Matheus, depende de quê? Na minha vida pessoal, depende da importância da pessoa na minha vida. Sim, claro. Na vida profissional, eu tento puxar essa pessoa a todo e qualquer custo. Mas é o que eu falo, cara, a empresa ela não tem que se responsabilizar por isso. No caso da Copeng aqui... Ela não tem que se responsabilizar por isso. A Ellen... falar um pouquinho aí do Jornada do Conhecimento. Ela tá avaliando a possibilidade do Gympass lá para os empregados. Isso é importantíssimo, né? O Gympass é um projeto nosso agora, né? Para o próximo mês vai ser apresentado aí para a diretoria. Muito bom. Vamos, né, tentar a aprovação. Marketing também está comigo nessa, sempre, Já temos um argumento do Matheus aqui, você viu, né? Exercício físico. Mas isso vai ser proposto até no treinamento. Nós vamos, você sabe o que a gente vai propor? Uma quilometragem para todo mundo correr junto. Aí, ó, na pista da academia ali. Eu acho legal. Aí nós vamos juntar todo mundo lá, fazer uma média, falar até o final. E equipe, não é a minha meta, não. Nós vamos juntar tudo para no final do ano a gente ter quilometragens para medir lá. Excelente. Agora, assim, eu queria falar assim, de desafios. Vamos trazer as duas áreas, as duas vertentes, os dois olhares. Desafio Ellen, no mundo, dentro da Copeng, no mundo corporativo, que você fala assim, olha, a gente até citou sobre recrutamento, né? Mas o que você passa, assim, desafio que você fala assim, olha, isso aqui a gente precisa trabalhar mais, ou é uma coisa que a gente precisa estudar. Você pode citar inúmeros. E o desafio, assim, que você enxerga dentro da instituição, assim, hoje, no seu trabalho, atuação aí, junto com o policial, assim. Eu gosto de trazer isso, assim, para a gente poder pensar e, às vezes, até, talvez, encontrar uma solução norte para isso, sabe? Sim. Bom, eu concordo muito, né, com as opiniões do Matheus, ele sabe disso, e ele vai falando aqui, eu vou aqui concordando. A gente pensa de uma forma bem parecida. A questão de manter o engajamento, né, hoje em dia com os funcionários, levando para essa questão da autorresponsabilidade, né? Legal. Porque hoje as pessoas têm um modelo de gestão enraizado, né? Sim. Que é muito diferente da realidade, né? Então, assim, a empresa, ela faz por onde, né, faz a parte dela ali em levar, né, motivos para se orgulhar, né, Matheus? Mas, às vezes, a pessoa não assume aquela responsabilidade, né? Exemplo, voltando para a questão da saúde mental e emocional, nós temos pessoas, né, já tivemos pessoas que, assim, claramente a pessoa precisava ali de um acompanhamento, mas ela não se autorresponsabilizava no fato de procurar aquele tratamento, né? Então, às vezes, acabava a gente chamando, conversando, tentando ajudar, igual o exemplo que eu citei anteriormente, né? Mas da pessoa trazer para si essa responsabilidade, né? Do que ela pode fazer para ela alcançar aquele objetivo, né? E voltando para a questão que o Matheus falou, não focar somente nessa área da saúde mental. Acho que é um assunto que está muito em alta hoje, né? Sim. Mas que as pessoas acabam focando muito nessa parte de estar bem psicologicamente, esquecendo, né? De outras áreas aí que precisam, de fato, ser desenvolvidas, né? Então, na questão que o Rodrigo falou da Jornada do Conhecimento, a Copeng, ela tem um projeto, né, que chama Jornada do Conhecimento, onde nós premiamos os funcionários que têm mais horas de curso por mês, cursos e treinamentos. Ontem eu fiz um lá. Independente da instituição, eu vi. Muito legal. Então, assim, nós temos as premiações mensais, né, nós iniciamos no ano passado, e nós vamos entregar agora, na primeira semana de fevereiro, a premiação do anual. Então, nós tivemos, assim, infinitas horas de curso, né, Rodrigo? Nós tivemos já aí funcionários em um mês com mais de 100 horas de curso, né? Legal, então, sim. assim, é trazer a responsabilidade para si, né? Então, nós avaliamos isso em conjunto com o gestor, o que de fato aquilo ali mudou no dia a dia da pessoa, o que ela conseguiu de fato desenvolver, né? Sobre aquilo ali que ela fez. Não somente fazer o curso para ela ter horas, né, de curso, mas que ela desenvolva de fato, né? Também tá de sacanagem, né? O cara fizer isso, exatamente. aí tem
Vai ter que desaparecer com ele de lá. Exatamente. É interessante, né, Ellen, que a nossa missão dentro de um RH vai para além de manter um clima saudável. Ixi. Eu percebo que o líder, quando ele está com o time, com a equipe ali, ele não está só treinando para vender, treinando para ter qualidade no atendimento. A gente, como líder, eu percebo que a gente tem uma missão bem... É maior do que isso, porque eu lembro que quando eu liderava uma equipe, eu tinha que ensinar as meninas a tratar os colegas de trabalho, a se portar fora e dentro da empresa. Então, não é só manter um clima organizacional perfeito. Vai para além. O vai líder, além, às vezes, do profissional, né? Exato. Eu assim, me entendo, mas às vezes até tem que educar pessoas, Sim. sabe? Tem um livro do Simon Sinek que é muito legal. Ele, para mim, assim, o livro, na verdade, ele nem é tão legal assim. Mas o título dele já vale, só pra você comprar pra ter lá, ele chama Os Líderes se Servem por Último. Que bacana. E eu acho que essa é uma das principais culturas que a gente tem que estabelecer nas empresas hoje, porque é mais do que natural, é quando alguma pessoa ela é promovida e ela achar que a partir daquele momento ela precisa ser servida pelas pessoas. E papel de liderança, meu irmão, está longe de ser isso. Você pode pegar aí todos os grandes exemplos de liderança que a gente tem. Pode puxar aí. São todos pessoas que serviram incondicionalmente. E são essas pessoas que a gente tem hoje como exemplos. Né? Tanto na vida religiosa, espiritual, quanto na nossa vida corporativa, quanto, né, na instituição aí, os grandes comandantes, né, os memoráveis comandantes. Vocês podem perceber que são todas pessoas que serviram. O maior líder religioso foi Jesus. Exatamente. Ele serviu o tempo todo. E quando a gente fala sobre isso, cara, a gente está dizendo... muita gente fala sobre da autonomia, né? A pessoa precisa de autonomia, deixa eu funcionar. E muita gente entende... Bom, pelo menos a minha maneira de entender o desenvolvimento de uma pessoa é você preparar esse cara para enfrentar as coisas, não botar esse cara de bater o braço. Sim, isso aí. Sabe, colocar debaixo do braço, meu irmão, desculpa, você não gosta dessa pessoa. Estimular. São igual pais, né? Que colocam os filhos... eu amo muito, eu tenho medo. Você não ama, meu irmão. Você tem como posse, é diferente. Você não ama teu filho, você tem posse em cima do teu filho. E assim funciona com os profissionais. Cara, maior tesão que a gente tem que ter como profissional, a gente desenvolver esse cara, botar dinheiro no bolso desse cara, fazer esse cara ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. É isso aí. Mas eu não sei qual foi o momento da virada da chave que as pessoas... agora eu sou diretor, agora eu sou gerente, agora vocês me servem. Que é um desenvolvimento eu acho que eu perdi essa parte. Mas, ao mesmo tempo, voltando agora para a parte de operação, né? Porque ele sabe, eu gosto de dar muita porrada em líder, porque eu acho que a principal responsabilidade é dele. Ele tá nesse lugar para tomar porrada também. Exatamente. O problema é dele. Ninguém mandou, né? Sabe, o famoso ditado dos cursos militares. Eu sabia que era pau, veio porque quis, né? Mas tem o outro lado também, claro, né? Que a gente fala sobre viver baseado em condicionamento. E, infelizmente, hoje eu vejo a galera de operação vivendo muito baseado em condicionamento. Matheus, o que é isso? Quando a empresa me der um computador melhor, você vai ver como é que eu vou produzir. Nossa, quando essa sala tiver um ar-condicionado legal, aí vai voar. Nossa, quando a gente tiver um vale-refeição, um vale-alimentação, um vale isso, um vale aquilo, quando a empresa fizer... E eu sempre falo para eles, meu irmão, deixa eu te falar, você não vai fazer nada. Mesmo se tiver. Você não me convence que você vai agir diante disso de maneira nenhuma, porque no pequeno você não está fazendo. A planilhinha para mandar pro Rodrigo, que a planilha chata, você não consegue cumprir a planilha. Você está me dizendo que quando você for diretor, quando você for gerente, que você vai ser obrigado a desenvolver estratégia, fazer a empresa caminhar, conduzir os relacionamentos, a gestão de pessoas. Você está me dizendo que com uma responsabilidade desse tamanho você vai fazer? Não vai, meu irmão. Se você não faz na falta... Você não vai fazer. Se você não faz na falta quando você tiver aí, que você não vai fazer mesmo, porque você vai se sentir no direito desses líderes que a gente está falando agora. Tipo, agora, ufa, cheguei aqui, agora eu preciso ser servido. Então, esse cara não me convence nunca. Algo que o nosso diretor Jamerson cita muito, né, Rodrigo? Pensou junto comigo. Foi. Que a pessoa espera ter a posição para ela exercer a atividade. E, na verdade, ela precisa exercer. Ela precisa se tornar, de fato, aquilo para
para ela alcançar aquela posição, né? Então, ela não vai sentar numa cadeira de diretor para aprender a ser um diretor, né? Exato. Ela já vai exercendo aquilo. E a gente pode trazer isso até para a vida pessoal também, gente. Exatamente. A gente fala, quando eu tiver um carro maior, eu vou para praia com a minha família. Quando eu tiver um apartamento maior, não vai. Não vai. Quando tiver dinheiro. Porque você vive baseado em condicionamento e principalmente de coisas que não estão sob seu controle. Não está no teu controle a empresa te dar um computador melhor. Não está no teu controle você conseguir comprar um carro melhor amanhã. Então, e é mais satisfatório a gente viver baseado em condicionamento de coisas que a gente não tem controle. Por quê? Porque a gente tem a desculpa perfeita. Porque a gente precisa de algo que não depende de mim para acontecer. E o que a Ellen tá falando que o Jamerson fala é exatamente isso, que a gente volta para viver baseado na base do controle. Verdade. E quando a gente vive baseado no controle, cara, eu tenho que chegar 8 horas na empresa, por que eu tô chegando 8h15? Se eu sei que eu tô fazendo dieta, por que eu não faço? Se eu sei que eu tenho que fazer atividade física, por que eu não tô fazendo? E por que normalmente a gente tem a tendência de não fazer essas coisas? Porque essas coisas dependem só de você. É isso aí. Aproveitando esse gancho aí do veículo, né? Fica foda. O momento... Inclusive, o papo tá excelente, estou gostando. E nós vamos voltar naquele desafio que a gente conversou lá nos bastidores. E eu vou trazer aqui para vocês um quadro novo, que é o Produtos Copeng, na palavra, meu amigo Rodrigo. Quero aproveitar aqui a questão do veículo que o Matheus falou. Então, para quem quiser mudar de veículo ou adquirir o primeiro veículo aí, nós estamos com financiamento de veículo. Se você já tem o veículo financiado aí, a Copeng faz a portabilidade. Com certeza vai reduzir bastante a sua taxa e a sua prestação, então não perde tempo. E vou trazer de novo o 14º salário. Boa! Investimento aí de 14,5% ao ano, no mínimo de R$100 e o máximo de R$5.000 ao mês. Então, você que é cooperado aí, não perca tempo, tá com a sua reserva guardada, traz o dinheiro para a Copeng. E você que ainda não é cooperado, coopere e traga seus investimentos para a Copeng. E eu vou trazer uma coisa também, Rodrigo, que eu estou acompanhando nas redes sociais, uma condição legal para os cooperados para regularizar débitos, assim, incrível. Importante também atualizar a atualização cadastral e vamos aproveitar esse início de ano aí, começar o ano com o pé direito, regularizar as dívidas, né? E a Eu quis trazer aí um investimento, porque o Matheus está aí, está cooperado, né? Com esse currículo aí, muito trabalho, muito, né? Fala mais para ver se pega. Voltando lá para os desafios, a gente estava falando até nos bastidores, né, Matheus? E aí, qual que é o desafio que você se enxerga? Eu imagino que são inúmeros, né? Mas eu acho que um pertinente, assim, para você trazer para a gente poder discutir esse assunto. Gabi, eu vou trazer um diferente. Tá. Porque a atividade em si, né, as ocorrências, essas coisas que eles enfrentam, todo mundo sabe que precisa, né, deles se cuidarem, de serem cuidados. Inclusive, me coloco à disposição de todos, tá? De verdade mesmo. Estou aqui para servir, né, tentar devolver um pouquinho do que eles fazem por nós. Mas existe um desafio que é muito legal, assim, às vezes vejo até que negligenciado, que é a aposentadoria dessas pessoas. Vejo pouquíssimos se preparando para isso. Não digo nem financeiramente, não. Estou dizendo de saúde mental mesmo, assim. Vejo pouquíssimos se preparando para isso. E é algo que é complicado, porque eu não estou dizendo nem tanto da atuação, né? Igual a gente estava conversando aqui, porque o trabalho, não só o trabalho, a instituição como um todo, ela é muito simbólica, né? Você pode perceber que existem várias simbologias durante, né? nessa caminhada. E uma coisa que é muito legal é quando eles aposentam... Legal sim, né? Que eles têm que tomar cuidado. É que a farda deixa de existir. O carregar arma longa deixa de existir. A convivência no batalhão deixa de existir. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque é um corte radical em uma carreira de 25, 30 anos. Eu faço uma associação, por exemplo, com um jogador de futebol. Às vezes o cara ele não está nem querendo jogar mais. Ele está, pelo amor de Deus, não quer nunca mais entrar em campo. Já está tudo certo com a vida dele. Só que o parar de treinar, o parar de viajar, o nunca mais colocar uma chuteira, o nunca mais colocar um meião, o nunca mais botar camisa, escutar a torcida até te xingando. Sim, né? Que são os neurotransmissores, né? as coisas trabalhando ali. Essa falta disso é muito perigoso para eles, sabe? E eu gostaria muito de alertá-los disso, que eles precisam se preocupar com isso. Sim. E não é depois, no dia que chegou, na despedida lá do batalhão, que ele foi ter uma homenagem.
faltando 2 anos, faltando 1 ano, sabe? Que ele comece a se preparar com isso, porque essas simbologias... Existe uma metodologia que nós somos formados por 6 itens, né, na nossa mentalidade, e uma delas é a simbologia. Uma delas é a simbologia. Então, essa coisa do fardamento, do coturno, do colete, do arma longa, isso, por mais... Se você... E o mais legal, sabe o que é? Se você sentar com um policial para falar isso, Deus me livre, tô dando pra parar de fardar. Para com isso, eu quero voltar aqui nunca mais, eu quero ver a polícia. Eu sei que praticamente todos respondem isso. Sim. Mas é porque não tem a consciência dessa formação, sabe? Da personalidade, que a simbologia ela é muito importante. A corporação tem muito, né? Tudo demais, é símbolo. Tudo. Demais. E isso é que, inclusive, falta no meio corporativo, né? Uhum. A simbologia falta muito no meio corporativo. Essas simbologias... Vocês não tenham dúvida que é uma das coisas que sustentam a instituição. Sustentam o brando deles. Por exemplo, a questão da caveira, a questão do raio da Rotan, a questão do Esparta, do BP Choque, dos cães ali da Roca. Vocês não tenham dúvida que essa simbologia é uma das coisas que sustentam, sabe, a unidade, quando a unidade não fraqueja, né? Porque esses caras nunca fraquejam. Vocês não tenham dúvida, isso falta muito no meio corporativo, né? Mas essa questão da aposentadoria deles me preocupa muito. Ah, sim. Olhando nessa ótica, realmente, assim, eu até entendo essa preocupação, porque a gente olha para o servidor da segurança pública, né? A gente está falando sobre o limite, sobre a pressão, sobre dedicar, entregar a própria vida em prol da sociedade em si. E aí, de repente, vem um rompe, né? Assim. É mais um trauma, né? Isso aí. É mais um trauma. Todo rompimento a gente enxerga, né, o Gabi? Tanto na psicanálise quanto na psicologia, a gente enxerga todo rompimento como trauma. Um trauma. Seja ele para uma consequência positiva ou não, ele é um trauma. É impressionante, né? Ele é gerado, né? O Brasil mandou uma pergunta aqui, voltando àquele assunto do trauma biológico e psicológico, né? Da depressão biológica e psicológica. Isso. Uhum. Um interfere no outro. Interfere. E como que faz, assim? Eu vou fazer um link aqui com aquele livro Poder do Hábito, né? Uhum. Que uma mulher que queria parar de fumar, ela parou de fumar, de repente ela começou a praticar esporte, de repente ela recebeu uma promoção. Como que uma coisa foi puxando a outra. No caso desses traumas, seria mais ou menos nesse sentido também? A depressão biológica e depressão mental, né? Isso de fator metafórico, tá, gente? Que esses nomes assim na literatura eles não existem, não. Mas, puxa um ao outro, né? Por exemplo, todos aqueles hormônios, vitaminas, neurotransmissores que eu falei, ele é causador da depressão mental. Eles são itens de aumento de irritabilidade, da falta de controle emocional, do nível de estresse, do nível de ansiedade, de angústia. Cara, quando você tapa este buraco, você concorda comigo que você vive melhor? Que a gente consegue até performar melhor, que a gente desempenha melhor, que a gente vira uma pessoa menos reclamona, menos chata. Por quê? Cara, por fatores óbvios, né? Por fatores óbvios. E dependendo da depressão mental, né? Que aí entra a falta de comida, a falta de tentar fazer ou comer demais, né? Depende muito da pessoa, da falta da atividade física, do desânimo, pode interferir também na parte biológica. Então, cara, o ser humano ele é essa trinquinha, né? Somos seres biopsicossociais. Matheus, tem como fugir disso? Não. Não tem. Não. É isso. A gente é biologia, a gente é psique e a gente é sociedade. Então, E algumas perguntas... É legal, né? Algumas pessoas me perguntam, Matheus, é possível manter o equilíbrio nisso? Cara, na parte biológica e na parte de psique, não só é possível, como é necessário manter. Só que eu sou uma pessoa que eu não acredito muito na questão do equilíbrio, sabia? Por exemplo, algumas pessoas querem porque querem ter uma carreira e tal. Bicho, você vai deixar um buraco na vida. Vai. Não tem jeito. Eu ia te perguntar isso agora. Um atleta olímpico, você acha que esse cara treina, 10, 12 horas por dia? Você acha que não tem um buraco na vida desse cara? Com certeza tem algo faltando, né? Aí o cara que... Por exemplo, e não estou dizendo aqui sobre escolhas, tá? Um cara que escolhe, não, beleza, eu vou viver a vida, mas minha família vai ser a minha prioridade. Cara, o dinheiro ele não vai conseguir alcançar.
Então, assim, e o que eu vejo hoje são pessoas, assim, meio que piradas com isso. De equilíbrio, o tal do propósito, né? Os nossos empreendedores de palco aí, né? Sem citar nomes, mas bem preciso, né? Os nossos empreendedores... Sabe, a questão do... Cara, que pira é essa, gente? De propósito, cara. Vai trabalhar, para de encher o saco dos outros. Vai trabalhar, fazer tuas coisas, cuidar da tua família. Você já tá fazendo mais que 95% da população. Arruma sua cama que já tá... É o livro do general, né? Eles têm uma receita pronta, né, para as coisas, né? Cara, é uma pira, sabe? De propósito, de equilíbrio. Eu fico olhando, sabe? Cara, me dá até pena, de verdade. Me dá pena da pessoa que fica... Ai, meu trabalho, eu preciso achar o propósito no meu trabalho. Eu fico olhando e falei, meu Deus do céu. Só que você não consegue olhar para dentro da tua casa, ver que teu propósito está ali e o seu trabalho ser um meio para desenvolver aquilo. Ai, eu não amo o meu trabalho. Quem disse que você tem que amar teu trabalho, meu irmão? Você tem que aprender a gostar dele. Você aprendeu a gostar dele, já tá ótimo. Não precisa mais que isso. Verdade. Só que o quê? Esses empreendedores, a galera, eu falo, né? Para de seguir essa galera que vocês vão ficar doidos. Eu falo isso com meus alunos, em palestra, eles estão consumindo isso, parece né? muito fácil, né? Vendo ali, parece tudo muito fácil. O cara levanta 3 horas da manhã, corre 10 quilômetros. Ué, o cara agora virou detector de problema em helicóptero, porra. Quem somos nós, né? Pensar nesse. Cara, pelo amor de Deus. Então, assim, galera por estar consumindo muito esse tipo de conteúdo. Porque, vamos falar... Matheus, por que as pessoas consomem? Por que vocês acham que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo? Não sei, talvez... Não sei se seria identidade. Acho que seria uma coisa que ela almeja. E você, não sei. O que você acha? Eu acredito... Tomei seu lugar, né, Gabi? Não, pode continuar. Não sei, vai. Eu acredito que é tentando encontrar uma solução para algo que não é tão simples. E você, Gabi? Eu vejo, assim, resposta rápida pensando aqui, eu acho que a pessoa fecha o olho para a realidade dela mesma e tenta se apropriar de uma realidade que não é dela. E aí a gente tampona, sabe, a nossa realidade e encontra como se fosse o ideal. Então eu quero alcançar aquilo e começa a consumir. Sabe o que eu acho? É gostosinho demais ouvir aquilo ali. É, né? Sem dúvida. Trabalho 4 horas por dia. Afaga. Sabe igual o gatinho Massagem, vai deitar? Massageia o ego da gente. Que você pode tudo. Eu posso tudo. Caramba. E, cara, o ser humano é uma máquina ilimitada, meu irmão. Quando você vai dirigir uma máquina, você precisa saber se você vai abastecer ela com gasolina, se você vai abastecer ela com álcool, se você vai abastecer ela com querosene. Verdade. A gente não é igual, velho. E isso tem sido um problema grande, porque a galera tem escutado esse tipo de coisa. Cara, você não tem limite? Tem. Nós temos características diferentes. Isso não significa que o Rodrigo é bom, o Matheus é ruim. Não, cara, nós somos características. A gente atua de maneira diferente, em departamentos diferentes, em situações e características de trabalho diferentes. E o que eu vejo hoje é que é muito gostoso. Não é gostoso ouvir? Você chega e fala, o cara tá falando que eu posso tudo. Que eu posso ser multimilionário em 2 anos. Que delícia. Pra que eu vou ouvir o que o Matheus tem pra falar? Ou que, por exemplo, um cara que eu gosto muito, que o Ícaro de Carvalho tem pra falar. Pra que eu vou ouvir esses caras? Esses caras só me dão porrada, me traz pra realidade o tempo inteiro. Eu prefiro ouvir o cara que me... Vai, nego. Só que o problema é que vai cair lá de cima, né? E hoje em dia as redes sociais têm influenciado muito, né? Nessa questão da saúde mental. De uma mentira, né? Assim, e que as pessoas colocam como real, da né? comparação, né? Da pessoa ver ali o que é bom, né, Rodrigo? Que a gente estava conversando, de ver somente a parte boa, né? Exato. Daquilo ali. Então, é tudo mascarado, né? A pessoa mostra o que ela quer mostrar, de fato, né? E eu vejo que, principalmente, né, aí entra a parte da liderança também, né, porque a liderança, para mim, é saber agir no caos, né, a comunicação, essas coisas para fazer a equipe trabalhar. Mas a parte da operação olha isso, né, vem pessoas muito graduadas falando sobre isso e esperam que aquilo ali comece a funcionar dentro da empresa dela, só que é o que a gente está falando desde o início, mas até quando ele entrega, sabe, algo para funcionar. Porque eu falo muito com a parte de operação, cara, que a liderança é natural, né? De nós, quando estávamos lá na parte de operação, a gente exigiu uma liderança para a gente. Cara, só que a liderança ela é uma via de mão dupla. O líder precisa saber, ele precisa conduzir, claro. Ele precisa agir no caos de maneira controlada, etc. Só que a operação, ela precisa dar a oportunidade desse cara fazer isso.
Porque se ele não der oportunidade, se ele brecar esse cara o tempo inteiro, se ele impedir, se ele reagir, se ele resistir a isso o tempo inteiro, esse líder pode ser o cara mais fantástico, mais preparado e memorável do mundo, que ele não vai conseguir fazer nada. Então a liderança ela é uma via de mão dupla. Por exemplo, você citou, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só conseguiu fazer o que conseguiu porque ele precisou de 2 pessoas para ajudá-lo, gente. Ele nunca agiu sozinho. Nunca, Ele precisou de 2 pessoas para acompanhá-los. Quem somos nós? E quem é a nossa operação de olhar para a gente e falar, vai lá, Rodrigão, você é o pica mesmo, você vai trazer a melhor liderança do mundo. Se essas pessoas não souberem nos ajudar, se elas não fizerem disso uma via de mão dupla, cara, a liderança vai ser sangria, sabe? O tempo inteiro. E assim, caminhando para o fim, para fechar essa fala sobre o líder não caminha sozinho e trazer o que você falou aqui para a gente no decorrer do episódio, que a Copeng, que o RH da Copeng olha e sabe que ela não vai a lugar nenhum se não tiver o time. Isso é muito legal, né? Se não tiver pessoas... E esse olhar para o colaborador, para a pessoa que está ali no chão de fábrica, no operacional, muda tudo, né? Bom... Eu tô aqui, se eu pudesse, Rodrigo, eu ia continuar com esse bate-papo, mas tem que encerrar, Rodrigo. A gente vai ter que dividir em episódios, né? Parte 1 e parte 2? Eu nunca entendi porque que esse podcast, tipo, Flow, durava 4, 5 horas. Eu falei, gente, o que essa galera tem pra conversar, cara? É muito... Eu tô saindo daqui compreendendo isso hoje. Não dá vontade de continuar. É muito assunto, muita coisa que... Mas isso eu falei com a Ellen. Se eu estiver mentindo, você pode falar. Você sabe de quem é a responsabilidade disso? Tua. A Ellen veio conversar. Nossa, Matheus, é a primeira vez e tal. Eu falei, Ellen, deixa eu te falar, para um podcast ser legal, depende do condutor. Depende, verdade. Depende 100% do condutor. Então você pode ter certeza que isso aqui aconteceu, passou do horário, é a responsabilidade sua. E no Flow eles servem cerveja lá ainda. Então serve cerveja, a gente tá na água aqui. Poxa, meu, aí sacanagem. Nem um japonês a gente tem aqui hoje. Mas eu queria agradecer muito a presença do Matheus aqui. Deu uma aula pra gente. Eu que não sou da área, eu fiquei encantado aqui. Parabenizar a Ellen aí pela iniciativa de tentar trazer o Matheus mais próximo da gente, né? E deixar uma última palavra que, assim, a Copeng, ela é abstrata, né? Ela é feita de pessoas. Exatamente. E a gente está com 2 pessoas aqui que são especialistas para tratar de pessoas e tenho certeza que estão fazendo e farão um trabalho maravilhoso lá na Copeng. Legal. Agradecer a vocês, né? Parabéns. Eu faço minhas suas palavras. Trabalho da Copeng como um todo, trabalho da RH, você está representando aqui. Parabéns, conte comigo no que precisar. Eu tenho certeza que é sucesso. Matheus, tem nem palavras, cara. Que isso. Não, a gente precisa manter essa troca, eu acho muito legal. Eu acho que muito do que a gente conversou serviu para mim, assim, em primeiro lugar, assim, sabe? Mas serve, às vezes eu estou falando, serve também, sabe? A gente vai... E muito que vocês trouxeram aqui também serve muito para mim. E eu quero, Gabi, inclusive, nessas andanças minhas pelo mundo de segurança pública, conheci pessoas fantásticas. Eu quero te indicar uma a uma delas. Já estou com umas 5 na cabeça aqui. Demais, cara. São pessoas assim, velho, com muita história. Muita história e muita coisa que a gente lê no livro ali, sabe? Principalmente nós dois. Claro. Né? Que a gente lê no livro, ali você vê a parada acontecendo. E você vê que o negócio não é tanto... Eu tive essa sensação, não é tanto da maneira com que a gente acha. E falar para eles, né, enquanto militares, enquanto policiais civis, penais, não sei se vocês atendem, bombeiros. Cara, eu estou literalmente à disposição, da mesma maneira, né, que eu brinco lá no BOP, que fala, cara, quando vocês chamarem, quando eu for acionado, precisar de uma instrução, precisar de acompanhamento, de simulação, etc, etc. E assim eu estou para todos eles. Porque é a maneira que eu enxergo de devolver um pouco do que essas pessoas fazem por nós. Então, eu me coloco à disposição. Alguns já me procuram. E, às vezes, alguns ficam, né, não vou e tal. Cara, fica à vontade. Dentro da minha limitação, né, de intelecto, de capacidade, de horário, eu tento o máximo que eu puder para ajudar essa galera. Legal, modesto, obrigada. né, Gabi? Você viu. Não, é verdade. Obrigada, inclusive, aproveitar o gancho para mandar um grande abraço para os nossos amigos do BOP. Um abraço, Copeng, para vocês. E agradecer a você que ficou até aqui. Nossos conselheiros. Né? E agradecer aos nossos conselheiros também. Agradecer no início, agradecer no final, né? E aos nossos conselheiros, diretores, colaboradores. E deixar um recado para você também, não só no Janeiro Branco. Eu acho que a gente tem que se priorizar. Então, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde biológica. Muito importante. Priorize você. E
O que precisar, estamos aqui. Eu gostaria de finalizar, como sempre, né, Rodrigo? Salva de palmas? Salva de palmas. Show.